Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esportes para todo o Brasil, nesta segunda-feira, 17 de junho de 2013. Segunda-feira, dia, de a gente comentar um pouquinho, rodada dos principais campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Só que como o Campeonato Brasileiro está uma folga, está de folga, nós iremos comentar a respeito da Copa das Confederações. No último sábado foi dado o pontapé inicial da Copa das Confederações aqui no Brasil. Competição essa que já é um preparativo para o Mundial de 2014, Mundial esse que também será aqui no Brasil. E o Brasil acabou fazendo a sua estreia no último sábado, diante da fortíssima, entre aspas, equipe japonesa. Nós até imaginávamos que o Japão pudesse dar um pouquinho de pressão na seleção brasileira. Não sei se foi o fuso horário ou se foi o zoinho fechado, mas faltou futebol para a seleção japonesa. Ê, Japão, hein? Nós até imaginávamos que o Japão pudesse dar um calorzinho na seleção, Pelo menos pudesse jogar bola. Era isso que a gente pudesse imaginar. O Japão precisava vir para o Brasil pelo menos para jogar bola, dar um sufoco, dar uma testada um pouco na seleção brasileira, mas não foi isso que nós vimos. O Brasil jogou como quis, jogou tranquilo, fez um 3-0. Praticamente não foi exigido durante a partida. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais sobre essa partida. Nós tivemos também uma belíssima partida ontem, mais duas outras boas partidas ontem. A Itália acabou vencendo o México no grupo do Brasil, 2-1. A Itália fez 1-0, o México empatou 1-1, um gol de pênalti, um pênalti cometido numa falha defensiva da equipe italiana. E depois com o Balotelli, que mais uma vez acabou tirando a camisa, fazendo aquele gesto que ele faz assim. Aí depois, no final da partida, ele falou que não sabia, que 2 cartões amarelos apenas já não deixava com que o jogador fosse para outra partida, já o suspendesse. Pediu desculpas, é lógico, mas o treinador ficou bravo, O treinador italiano ficou bravo com o Balotelli. Mais um caso do Balotelli, de ficar tirando a camisa. Não sei o que ele tem com camisa. Aliás, pinta o cara, e joga sem camisa, porque desse jeito não dá. Fica todo o jogo tirando a camisa, sendo indisciplinado desse jeito. E depois à noite nós tivemos aí o jogo do Grupo B, onde a Espanha, num futebol maravilhoso, acabou vencendo o Uruguai por também 2-1. Abriu 2-0, teve bola na trave, teve belíssimas defesas do Muslera, goleiro do Uruguai, mas o que mais me impressiona nessa equipe espanhola é a posse de bola. Chegou a 79% de posse de bola, vamos igualar para 80%. É muita coisa, Apenas 20% de posse de bola para o adversário, para a seleção uruguaia. É muita coisa. Daqui a pouco a gente vai comentar esses dois jogos, a gente vê a diferença de futebol, o que a Espanha está apresentando para os outros futebol, para as outras equipes, as outras seleções que jogam também. É muita diferença, é muita distância. Esse conjunto que tem a Espanha é muito grande. Mas você pode nos ajudar a fazer o Rede Família Esporte. 2 opções para você. Nosso .com/Rede Família Esporte ou através do esporte@redefamilia.com.br. Você manda o seu e-mail, faz alguma pergunta, faz algum comentário do nosso programa ou também uma pergunta aos nossos comentaristas, quando os nossos comentaristas estiverem presentes aqui no Rede Família Esporte. E se você perdeu alguma edição do Rede Família Esporte, é só ir lá no Facebook e procurar RF Esporte e que você vai assistir às edições do Rede Família Esporte que você perdeu. Então, desde o primeiro Rede Família Esporte, quando nós voltamos à grade da Rede Família, até na última sexta-feira, o Rede Família Esporte já está lá para que você não perca nenhum lance do Rede Família Esporte. Está com saudade de ver alguma coisa, perdeu algum lance, perdeu algum comentário, quer rever algum comentário expressivo, momentâneo dos nossos comentaristas, é só ir lá no YouTube e digitar RF Esporte e você vai ter lá um vasto link de possibilidades para você clicar e assistir o Rede Família Esporte de sua preferência. Então não perca a oportunidade, você que não teve essa oportunidade de assistir o Rede Família Esporte, é mais uma chance para você assistir.
Brasil e Japão fizeram o jogo de abertura da Copa das Confederações 2013 e os comandados de Luiz Felipe Scolari se deram bem. Acompanhe. No sábado, Brasil e Japão se enfrentaram em Brasília. Neymar abriu o placar em bela ajeitada de Fred. O corintiano Paulinho ampliou. E Jô fez o terceiro do Brasil quase no apagar das luzes. O Brasil que acabou entrando para essa partida, né, e muita gente questionando, né, o Felipão não dá padrão de jogo para a equipe. Mais uma vez, o Felipão acabou usando da mesma equipe que fez os dois jogos amistosos, né, contra a Inglaterra e também contra a França, com Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. Eu acho que aí, nesse quarteto de defesa, nenhum problema, né, o Júlio César sem problema, fez algumas defesas, boas defesas aí que não complicaram a situação do Júlio César. Daniel Alves pela direita, um pouco tímido, não é o mesmo Daniel Alves que a gente gosta de ver jogando no Barcelona. Daniel Alves, como joga com a presença do Messi, né? O Daniel Alves sem o Messi, não dá para imaginar o quanto que o futebol dele não é o mesmo. Eu acho que o Daniel Alves nasceu para o Messi, como o Messi nasceu para o Daniel Alves, os dois casam-se muito bem. O jeito de jogar, o Dani, ele não é só um lateral direito quando joga no Barcelona, ele é também um meia, né? Ajuda muito no sistema de meio campo. O Barcelona joga muito e na seleção brasileira um pouco tímido, ele não dá essa contribuição que ele dá para o Barcelona quando joga na seleção brasileira. Thiago Silva, discretíssimo, um jogador que não aparece muito para a torcida, mas é um jogador extremamente eficiente. Davi Luiz um pouco mais diferente, né? Ele já aparece um pouco mais para a torcida, sai para dar bote, sai muitas vezes para ajudar um pouco o meio de campo. É um jogador extremamente diferente dos outros zagueiros que a gente já conhece. E o Marcelo, que também é um lateral esquerdo, que também gosta de apoiar, mas não tem muita técnica assim, né? O Marcelo é aquele lateral que a gente imagina que possa fazer atuações belíssimas, mas ao mesmo tempo a gente se sente um pouco triste em vê-lo jogando, né? Aquele jogador que enche os olhos, né? A gente gostaria de ver um pouco mais o Marcelo se apresentando, fazendo jogadas ofensivas, né? Não é aquele jogador que aparece muito pro torcedor, mas foi eficiente nesse jogo do último sábado contra os japoneses. O meio-campo com Luiz Gustavo, Paulinho e o Oscar, fazendo esse meio-campo, com apenas o Oscar armando a jogada. Luiz Gustavo é um volante de marcação, de vez em quando sai um pouquinho, e o Paulinho, pela primeira vez, a gente viu o Paulinho um pouco mais presente na área adversária, né? Contra o Japão, o Luiz Felipe Scolari deu a oportunidade, até por ser o Japão, né? E o lateral direito da equipe japonesa é um lateral muito baixinho, e aí a gente viu que muitas vezes tinha que se fazer uma ligação direta, e a bola muitas vezes não passou pelo meio de campo, e fazia essa ligação direta com o Davi Luiz e também com o Thiago Silva, justamente nas costas do lateral direito japonês, que é um lateral um pouco baixo, né? E a gente viu que o meio-campo no primeiro tempo não apareceu muito, somente com o Oscar e também com o Neymar. E na frente com o Hulk e com o Fred. Para muitos, o Neymar foi o melhor jogador dessa equipe brasileira no último sábado, ao lado do Oscar. Oscar e Neymar se revezaram como um dos melhores jogadores dessa partida. Paulinho também foi muito bem, fez um belíssimo gol. Aliás, o que vem colecionando gols bonitos, o Paulinho, né? Acabou dominando e na característica dele dominou e já virando por baixo do goleiro. O goleiro acabou sofrendo um gol, né? Falha do goleiro, acabou dominando dentro da área, virando. Um cruzamento que veio pela direita, lá ele domina e vira forte, uma batida forte. Indefensável, porque o goleiro apoia bem pelo pé esquerdo e bate, ela passa por baixo das mãos do goleiro e acaba fazendo um 2-0. E na frente, Fred e Hulk. O Hulk destoa dessa equipe, né? Apesar de ter um chute forte, apesar de ter uma boa recuperação de meio de campo. Eu acho que a única jeito que o Felipão tem, a única chance que o Felipão de não tirar o jogo, justamente por causa disso. Tem um chute forte, né? Ele corta por meio e bate muito bem, e também tem uma recomposição defensiva muito boa. Então esses são os atributos que fazem com que o atacante Hulk seja o titular dessa partida. Porque o Jô não faz isso, né? O Jô é um atacante de área, gosta de jogar um pouco mais preso dentro da área,
e não faz essa recomposição. Fred também não é um jogador que gosta de fazer uma recomposição. Tá aí o Fred mostrando que sente essas dores lombares que o atrapalham em muito. Aliás, não sei porque o Fred vem sendo titular da seleção brasileira. E com opções que tem no banco de reservas, né? O Lucas é uma boa opção, mas o Felipão gosta de jogar com esse jogador de referência, esse atacante de referência, e é por isso que ele prefere a presença do Fred jogando como um jogador de referência na área. Mas deu para o gasto, né? A seleção brasileira acabou se apresentando a contento para a comissão técnica brasileira e por isso mesmo esse 3-0 fez jus ao futebol apresentado, ao futebol que a seleção brasileira apresentou por ter qualidades individuais melhores do que a seleção japonesa. O Japão, infelizmente, não mostrou aquilo que nós imaginávamos que pudesse apresentar. Se tivesse forçado um pouquinho mais, se tivesse mostrado um pouquinho mais de determinação técnica, a seleção japonesa, que é dirigida por um treinador italiano, se essa filosofia italiana já tivesse presente no selecionado japonês, nós já veríamos uma seleção muito diferente de jogar. Não sei se o fuso horário já fez parte dessa seleção japonesa e eles acabaram não jogando nada, porque a seleção japonesa joga muito mais do que apresentou no sábado. Mas o importante é que a seleção venceu, não convenceu, mas venceu, 3-0, fez com que a seleção assumisse a primeira colocação do Grupo A e se vencer na próxima quarta-feira, vai para a próxima fase e aí torce para que a Itália não vença o seu compromisso e aí vai brigar, né? Itália e Brasil para saber quem é o primeiro e segundo para cruzar com o outro da primeiro e segundo da outra chave. Importante é os 3 pontos, o Brasil está com saldo 3, fez 3, não tomou nenhum, enquanto que a Itália acabou fazendo 2, tomando 1, saldo 1, fez 2 gols, por isso que está na segunda colocação desse Grupo A. Vamos falar ainda de Copa das Confederações, né? Jogando pelo mesmo grupo de Brasil e Japão, Itália e México fizeram um bom jogo. Melhor para os italianos, acompanhe. Ontem, Itália e México fizeram um jogo de 3 gols no Maracanã. Pirlo abriu o placar para os italianos em bela cobrança de falta. O México empatou com Chicharito Hernández em boa cobrança de pênalti. E o centroavante da Itália, Balotelli, selou a vitória. Olha, mesmo depois de mais de 30 anos, o que joga esse tal de Pirlo, né? Lógico que hoje não tanto, jogando tanto assim como jogava antigamente, há uns 8, 10 anos atrás, mas mesmo assim é muito importante para a seleção italiana. Antigamente ele jogava mais como meia, hoje ele já joga um pouco mais como volante, jogando um pouco mais recuado, mas vindo buscar essa bola no sistema defensivo para armar esse time italiano, esse selecionado italiano. Mas joga muita bola o tal de Pirlo, né? E no ataque, o Balotelli, sempre na sua característica, né? O irreverente Balotelli, e fazendo gols importantes. Agora decepcionou um pouco a seleção mexicana também. O México, que nos últimos anos, o futebol mexicano vinha tendo uma evolução muito grande, me parece que nos últimos 4 anos para cá, essa evolução deu uma estagnada, né? Jogando com 2 linhas de 4 e apenas o Chicharito Hernández na frente, é muito pouco para uma equipe que teve uma evolução e hoje já não tem mais essa evolução. Então 2 linhas de 4, uma equipe extremamente defensiva e previsiva, né? E o Brasil que deve ter uma dificuldade muito forte na quarta-feira, porque você enfrentar uma seleção com 2 linhas de 4 extremamente defensiva, com apenas um homem no ataque, faz com que a equipe brasileira vai ter que ter muita qualidade, tocar muita bola, vai ter que ter uma paciência enorme. Se a seleção for afoita e não tiver paciência, ela simplesmente não vai vencer a equipe mexicana. A equipe mexicana não é de tomar muitos gols assim. Ultimamente ela muito mais empatou do que perdeu e venceu. Então uma equipe já acostumada a empates do que a vitórias e também derrotas. Então é uma equipe acostumada. Aí foi pênalti em cima do Pirlo. Acabou aí olha lá. Ele é calçado por trás e acabou não marcando, né? Ele não entendeu por que esse pênalti não foi marcado em cima do bom jogador Pirlo.
da seleção italiana, acabou batendo uma belíssima falta, fazendo 1-0. Depois tomou um gol de pênalti numa saída de bola errada da seleção italiana. E depois, no final, aí, o Balotelli, na característica dele, que é aquela característica de centroavante trombador dentro da área, rasgador, né? Acabou dominando a bola e trombando com os zagueiros, acabou batendo na saída do goleiro, acabou fazendo 2-1 e decretando números finais da partida. 2-1, venceu a melhor equipe, a equipe que mais procurou a vitória dentro das 4 linhas. A Espanha entrou em campo na Arena Recife para enfrentar o Uruguai e saiu vitoriosa. Além de sair vitoriosa, saiu também aplaudida, porque mostrou um belíssimo futebol. Acompanhe. Na Arena Recife, ontem, Espanha e Uruguai se enfrentaram. Os espanhóis abriram 2 de vantagem. Pedro fez o primeiro aos 19 de jogo. Soldado ampliou aos 31 da primeira etapa. Quase no final do jogo, Luis Soares descontou para o Uruguai. Agora é muito bonito ver esse time espanhol jogando, né? Esse quarteto do meio de campo, com Busquets, Chaves, Iniesta e Fábregas, dá gosto de ver como toca a bola, como os jogadores ficam muito próximos um do outro. Não é aquele selecionado que os jogadores estão distantes e que você precisa tocar a bola com força para buscar um jogador. Não, pelo contrário. Aonde a bola está, você tem 2 ou 3 jogadores para fazer esse triângulo. Então os jogadores adversários ficam como bobinhos ali. E você ter 79, quase 80% de posse de bola, não é para qualquer seleção. E não pensem não, porque nós temos aí os melhores jogadores do mundo, que nós iremos chegar nesse estágio que a Espanha está. A Espanha demorou mais ou menos 10, 12 anos para chegar nesse estágio que está hoje. Então não pensem vocês que o Brasil vai jogar dessa forma, não. Não vai, demora muito tempo para que uma equipe possa chegar. É 3 a 4 anos jogando junto com a mesma equipe, com os mesmos jogadores. E a vantagem que a Espanha tem é que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona, que são equipes que cedem a maior quantidade de jogadores para a seleção, jogam da mesma forma que a seleção. Não só o Barcelona. Meio campo é composto por jogadores do Barcelona, Xavi, Iniesta, Busquets e o Fábregas, mas também o Real Madrid, que também cede os principais jogadores também, jogam da mesma forma, cadenciando o jogo, tocando de lado, um jogador que recebe a bola já tem 3 do lado como opção, aí um gol legalíssimo, né? Dá para perceber isso. Não, é muito difícil marcar o selecionado espanhol. E não é uma equipe que é afoita para fazer o gol, não, ela faz o gol no momento correto. Teve bola na trave, teve defesas espetaculares de Muslera, que antes de fazer o primeiro gol fez no mínimo 3 defesas fantásticas. O selecionado uruguaio observou apenas o Barcelona jogar. Deve ser difícil jogar contra uma equipe do Barcelona, tanto que os caras tocam a bola que o adversário fica olhando, fica tentando aprender como é que faz para jogar igual o Barcelona. Então não é fácil, não. E lá na frente nós vimos aí o Soldado jogando, né, aberto, e o Pedro também é um excelente jogador, fechando, ele é homem que fecha nesse sistema de marcação também, o homem que faz a recomposição defensiva. O Soldado um pouco menos, e no finalzinho o Uruguai acabou fazendo com o Soares o gol de honra, né, o 2-1, mas já estava definido, faltando 2 ou 3 minutos para acabar a partida, 87 minutos, faltando aí 2 minutos e meio para acabar. O Casillas, que voltou após 7 meses, o Casillas voltou ao gol, né, ele que estava no banco de reservas, e acabou voltando ao gol após uma contusão. Mas também não teve nada, que bateu a cabeça do segundo homem da zaga, não dava. Nem se tivesse com um motorzinho, você não consegue chegar numa bola dessa muito bem batido pelo Soares. Acabou estabelecendo 2-1, mesmo depois de tomar esse gol, o Barcelona, acostumaram a falar Barcelona, né? Mas a seleção espanhola teve mais 2 ou 3 oportunidades de fazer o gol, acabou não fazendo. Mas é muito bonito ver o selecionado espanhol jogando. Sinceramente, é uma das credenciadas a ter o título, né, que já é a melhor seleção do mundo, já é a melhor seleção europeia, e eu tenho certeza que deverá ser também a melhor seleção das confederações. O Brasil vai ter que jogar muita bola, né? Só lembrando que o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B, e o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo A.
os dois, a possibilidade aí de Barcelona, de Espanha e Brasil se enfrentarem, eu acho que deve ser na final. Vamos então ver aqui, eu peço para o Vinícius vir aqui, a tela com os resultados da primeira rodada da Copa das Confederações, para que a gente possa mostrar. Então, Brasil 3, Japão 0, México 1, Itália 2, Espanha 2, Uruguai 1, os resultados dessa Copa das Confederações. Aí então os resultados da Copa das Confederações, antes no Maracanã, antes da bola rolar, muita correria pelas ruas, no entorno ali do Maracanã. Cenas lamentáveis mais uma vez. Aliás, hoje, né, à noite, daqui a pouquinho, né, inclusive o pessoal da Rede Família, à tarde, já foi para São Paulo, já deve estar em São Paulo, cobrindo mais alguns protestos que estão acontecendo lá na cidade de São Paulo. Hoje, capitalizando que mais de 300 mil, 250 mil pessoas estejam em São Paulo para fazer movimentos, protestos em prol de várias situações, né, que ocorrem no Brasil. E ontem, sábado, nós tivemos também muitos protestos em torno dessas cidades que estão sendo sede da Copa das Confederações. Vamos acompanhar. Horas antes, as ruas no entorno do Maracanã já haviam sido fechadas por causa do jogo. Os manifestantes trouxeram faixas e sentaram no asfalto. A polícia militar acompanhou de perto, até o momento em que o batalhão de choque entrou em ação. Bombas de gás lacrimogêneo, tiros de borracha, a Avenida Radial Oeste, que passa em frente ao estádio do Maracanã, virou área de confronto. Agora um grupo aqui especial da Guarda Municipal se prepara para avançar em direção aos manifestantes. A polícia começou a atirar em todo mundo lá, ninguém fez nada. A tropa de choque se organizou de uma forma bastante assustadora para um país democrático, ninguém armado. Passageiros, pais com crianças, quem desceu na estação de metrô ou trem próximas ao Maracanã não pôde seguir a pé. Quando o protesto se formou em outra rua, mais repressão. Manifestantes passaram mal. Famílias que aproveitavam o domingo na Quinta da Boa Vista, uma área de lazer ali perto, ficaram no meio do tumulto. A visitação é pública, então tem crianças, famílias. No entanto, a polícia está agindo de forma enérgica e descontrolada. Um domingo de susto para as crianças. Algumas pessoas que participaram do protesto foram detidas. A gente respeita o direito das pessoas de se manifestarem, mas nós temos também a responsabilidade. A nossa responsabilidade hoje, de alguma maneira, está muito relacionada com as 70 mil pessoas que estavam no Maracanã. Mas a gente tem que compreender também que a cidade não pode parar. O que me assusta em certas situações, que o pessoal foi lá para protestar e protestar pacificamente, levantando cartazes, quer dizer, ninguém mais pode protestar nesse país que a polícia truculenta já começa. Imagino hoje lá em São Paulo, com 300 mil pessoas, se a polícia vai tomar essa mesma atitude. Se 300 mil for para cima de si, meia dúzia de policiais aí, a polícia não vai aguentar não. Então faz isso porque os torcedores são pacíficos, tá? Se são pessoas mais violentas, você acha que precisa disso daí? Ninguém foi lá para badernar, foi para protestar. Isso é um protesto comum e normal. Estão usando dinheiro público em um estádio onde não está acabado, onde situações estão acontecendo num país, onde se finge que está tudo bem. A Copa das Confederações acontecendo e pessoas morrendo em hospitais. A educação do país lastimável, lamentável. Quer dizer, protestar nós não podemos. O povo brasileiro não pode protestar. Infelizmente nós não podemos, que somos recebidos assim, dessa maneira, pela Polícia Militar, despreparada. A Polícia Militar do Brasil é despreparada para as situações. Você acha que é necessidade disso daí? Depois vem o comandante da polícia e fala que nós temos que... Mas por quê? Alguém fez alguma coisa ali? Alguém quebrou alguma coisa que pudesse fazer com que a polícia usasse de forma violenta situações como essa? Olha lá o protesto comum com cartaz. Alguém fez alguma coisa para poder justificar a ação da Polícia Militar dessa maneira?
É brincadeira também, hein? Polícia despreparada, uma polícia que não serve pra nada. Quer dizer, bandido não trata assim. Bandido tem medo, né? Vocês têm medo de bandido. Agora, cidadãos comuns, aí vocês tratam assim. Bandido caga nas calças de medo, né? Molha a cueca de medo. Por que não vai enfrentar o bandido lá no morro assim? Por que não pega o bandido e não faz assim? Não sobe os morros que estão lá trocando tiro com a polícia, que estão recebendo policiais da bola? Por que vocês não fazem isso com o bandido? Ah, mas tem medo, né? Porque lá os bandidos estão armados com AR-15, estão muito bem armados com metralhadoras, né? O povo tá desarmado, tá com mão vazia, então aí atira no coitado do povo, né? São covardes mesmo, né? São os covardes de escudo na mão. Eu apanhei também já uma vez. São covardes, só porque tem com o escudo na mão. É brincadeira isso aí, viu? Se é um manifesto onde você está quebrando as coisas, tudo bem. A polícia tem que intervir no momento em que há coisa da ordem, né? Tem que manter a ordem e tudo mais. Ali, num protesto pacífico, de torcida levantando cartazes, pedindo as coisas. Ah, vocês estão de brincadeira também, né? Policiazinha despreparada essa nossa do país, viu? Brincadeira isso daí, é o fim da conversa. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais, tem mais protestos aí, que a gente não vai mostrar só coisinha bonitinha não, pessoal. Daqui a pouquinho vocês vão ver muito mais protestos aqui no Rede Família Esporte. Não é só esporte não, daqui a pouquinho vocês vão ver os protestos que envolvem esse início dessa Copa das Confederações, que foi, maquiada, tá? É uma competição maquiada dessa Copa das Confederações, que daqui a pouco a gente volta, logo após os comerciais, a gente volta com o Rede Família Esporte.